prazer aqui recebê-los, né, nesses encontros nossos semanais. E dentro daquela dinâmica que a gente vem adotando, né, que são os bate-papos de terreiro. É sempre oportuno lembrarmos que a cada abertura de rito, né, o nosso papel é trazer aqui, num diálogo suave, algo que possa nos colocar numa sintonia mais fina. Eu tento fazer isso, viu? Vocês podem acreditar. Às vezes a gente não consegue. Mas o objetivo essencial nosso é sempre, nesse primeiro momento, a gente encontrar na sintonia de abertura de ritualística, né, a melhor adequação ao plano espiritual. E a gente vem conversando, né, a respeito, né, da fé. Temos falado muito sobre a fé. E, de forma didática, a gente dividiu, né, a fé em 4 etapas, em quatro fases. E aprendemos, né, que a primeira fase ela tem a ver com o nosso raciocínio lógico. Quase sempre a gente quer explicação para tudo, para justificar a fé. E eu costumo dizer que Jesus muito sabiamente acertou, né, quando dizia: feliz aquele que não vê e crê. E é para nós um grande desafio, porque vivemos uma materialidade humana, ainda que tenhamos a nossa essência espiritual. Então a nossa identidade ela é espiritual, mas a gente vive uma experiência humana. Isso a gente não tem como ignorar. Talvez por isso as nossas dificuldades. Mas também falamos, né, da fé intuitiva, que é aquela que nos coloca em conexão com as coisas do nosso coração, que bloqueia um pouco dessa racionalidade, fazendo esse trânsito, né, entre a nossa capacidade intelectiva e a nossa capacidade emocional e sentimental. Então, a intuição é esse canal que faz esse diálogo entre o que nós sentimos e o que nós pensamos. E a fé realizante é as obras em si, né? Aquilo que eu acredito seja racional, ou seja intuitivo, eu preciso trazer para uma objetividade, porque é a dimensão que nos encontramos. Então, nessa materialidade, nesse plano denso, só tem estrutura numa concepção humana aquilo que a gente pode ver, palpar, pegar. Por isso, a nossa necessidade de sutilizarmos os nossos órgãos de sentidos. Então, é fácil a gente dizer que a gente enxerga, que a gente escuta, que a gente vê, que a gente pega, mas será que fazemos isso de forma adequada? Aí está o grande desafio. Uma das provas grandes é que tem sons que nós não conseguimos perceber. E os animais irracionais, exemplo do cão, né, ele consegue perceber sons que nós não percebemos. Será que a nossa sensibilidade, o nosso órgão de sentido está tão apurado assim? Penso que não. E aí eu queria abrir algo, ainda dentro, né, dessa perspectiva da fé, que tem muito a ver com a mediunidade. Às vezes as pessoas nos perguntam o que seria a mediunidade. A mediunidade é a capacidade que o ser humano tem um pouquinho mais afinada de poder perceber essa realidade extrasensorial, extramaterial. Então a gente consegue perceber pelo afrouxamento das malhas, né, essas expectativas astrais. Então o que é ser médio? É intermediado desse plano. Então quando a gente fala que nós, na nossa materialidade, a gente tem dificuldade, dado aos nossos corpos de vestimento, são 3 organismos e 7 corpos. Então nós temos um causal, um psicossomático karmânico, mental superior, um mental inferior, um causal puro, um causal inferior, um astral e um físico. 7 corpos. É como se fossem 7 roupas em cima da nossa percepção espiritual. Então, vocês imaginam como fica prejudicada a nossa visão espiritual diante dessa realidade material. Talvez, mais uma vez, Jesus muito sabiamente disse a Tomé: toque-me, Tomé, para ver que eu existo. Ele deu a mão que Tomé acontece lá e vê que ele era real, era verdadeiro. E nós enfrentamos isso no nosso dia a dia. A gente não consegue acreditar nas coisas porque a gente não consegue pegar, ver. E às vezes a realidade espiritual está muito além da nossa capacidade de entender. E dentro, né, desse aspecto, os nossos desafios eles são contínuos. Um dos mentores de nossa casa diz, né, que a nossa experiência humana nos coloca em contingências, né, e dificuldades para que a gente possa crescer. Então toda vez que eu falo aqui de romper os obstáculos, as dificuldades do nosso dia a dia, nós estamos experimentando a nossa capacidade espiritual. Eu disse aqui da importância, né, hoje a gente vive uma sociedade
tem a última pergunta, nem a pessoa tem a última resposta. E a gente fica nesse embate. Achamos que somos senhores da verdade. Não somos. A todo momento estamos aprendendo. E quando a gente fala dessa sociedade multifacetada, a maior prova disso eu acabei de dar a vocês. Nós, espíritos, temos sede e corpo de expressão. Mostra o tanto que a gente já está dividido. E isso é com todos os saberes da sociedade. Se você pegar a ciência subdividiu tanto. Às vezes eu brinco com minha filha de Santé aqui, né? A Maracanã, cadê ela? Já está por aí. Está lá atrás, né? Maracanã é uma doutora, né? Uma médica no seu dia a dia. Eu sei que existem outros aqui pós-doc. E eu falo, né? A ciência se dividiu tanto que hoje, sem desmerecer nenhum profissional, eu estou dando exemplo dela, porque é minha filha de Santé, eu tenho essa liberdade de falar. Mas as pessoas, elas aprimoraram tanto nessa especialidade que foi perdendo a noção do todo. Então você pergunta a pessoa assim, qual que é a sua especialidade? Eu sou pós-doctor do dedinho da unha do dedinho da mão. Percebeu o que eu estou dizendo? Isso está em todos os saberes. Isso está na medicina, está na filosofia, está na cultura, na arte, na própria religião. Olha quantas religiões temos. E sabe por que existem isso? Porque são diversos os graus de compreensão humana. E aí a nossa dificuldade de perceber a unicidade, a questão una. E quando eu digo que nós precisamos encontrar a nossa unidade de pensar, de sentir, de agir, mostra que a gente está fragmentado. Ainda que seja nessas três hipóteses, né? De pensar, sentir, agir, esses três aspectos estão sob o comando do Espírito. É o Espírito que nos permite pensar. É o Espírito que nos permite sentir. É o Espírito que nos comanda as ações. E a gente fragmentou. A gente pensa de um jeito, sente de outro e age de outro completamente diferente, mostrando essa fragmentação. Qual que é o processo filosófico de convergência da humanidade? A gente vai tentar fazer a reunião desses três saberes. Individuais para que a gente consiga dialogar com o coletivo e quem sabe assim conectar. Esse é o processo. Às vezes a gente não consegue dialogar nem conosco mesmo. Não é? Às vezes a gente entra em parafuso com as nossas contingências humanas. Eu dou um exemplo muito prático dos nossos encontros de terça, que é pouco mais de 1 hora, a gente senta aqui para tentar se conectar com o sagrado, que faz parte da nossa essência. E às vezes a nossa vida é tão tumultuada que você não consegue esquecer os problemas de fora. Durante uma única hora. Que passa assim, ó. E aí, né, vocês aí sentados, né, quando a gente fala assim, agora vocês esquecem as coisas lá de fora. Busquem o seu silêncio interior. Você não consegue. Aí eu brinco, né, que as pessoas estão pensando como é que vai fazer a janta na volta para casa, se já fez, como disse, já separou os materiais para estudar amanhã, se tem dinheiro para pegar o ônibus, né? Assim, tem que tanto de coisa, né? Mostrando o tanto que a gente está assoberbado. Quando se fala no sagrado, se fala de buscar esse silêncio interior, a gente desaprendeu. Por isso que eu digo que os nossos encontros de terça, né, é um exercício. A nossa reflexão espiritual e o nosso resgate de cidadania de origem, que é espiritual. E aí nós vamos aprimorando os nossos órgãos de sentido. A gente esquece, né, que a gente só enxerga com o olho aberto. Fecha ele, começa a trabalhar a visão sem estar com o olho aberto. Uma prece é assim. Exercitar a prece é alargar a visão. Mas não essa exclusivamente de órgão de sentido. Palpável. Perceberam onde eu quero chegar? E quando eu falo dessa sociedade multifacetada, né, um dos mestres, né, que eu tive o prazer de aprender com ele, já voltou para a pátria espiritual, mas eu fiquei 11 anos do lado dele. Ele dizia que a gente tem uma equação muito interessante de se aplicar junto à sociedade para que a gente pudesse mudar. E qual que era a proposta, a equação dele? Era que o espiritual comandasse o cultural. O cultural
comandasse o econômico. O econômico comandasse, aliás, o cultural comandasse o político comandasse o social, e o social comandasse o econômico. O que ele fez? Inverteu. O econômico comanda o político comanda o social atropela e se perde no cultural e esquece completamente o espiritual. Perceberam? É muito grande o nosso desafio. Você está propondo teocracia, teogonia na sociedade? Não. Eu estou falando que todos nós somos seres espirituais. Se a nossa espiritualidade ela é imortal, a nossa humanidade é mortal. Por isso, as reencarnações. O período de experiência reencarnatória ele pode ser curto e vai variar de pessoas para pessoas. Alguns vão viver 50, às vezes até menos, 60, 70, 80. A média de vida humana é quanto? 82 hoje? Com toda a tecnologia. E para onde nós vamos voltar? Para onde? O mundo? E de onde nós viemos? Só que a gente esqueceu disso. Olha um desafio. E para fechar, eu venho defendendo a ideia dos mentores, dizendo que a sociedade ela se reaprende. E nós vamos aprendendo com os outros. Isso é um processo, que eu acabei de dizer, multicultural. Né? São as tradições que vão passando de tempo em tempo. E aí o grande desafio é juntar a energia dadivosa dos mais jovens. Vocês devem ter visto a minha filha andando para lá e para cá. Energia dadivosa dos mais jovens. Ao patrimônio da sabedoria dos mais velhos. Juntou os dois, você tem um meio termo bom. E aí podemos modificar o estado. E onde a Umbanda nos ensina isso? Através das formas de apresentação. Você tem os mestres da pureza e da alegria, que está representado nas crianças, que são os meninos devolados. Você tem os mestres da fortaleza, que é a juventude dos caboclos. E você tem a experiência nos pretos velhos. As três formas. Início, meio e fim. Criança, caboclo, preto velho. Ah, mas e o Exu? O Exu é aquele período que a gente não sabe se a gente reencarna, se fica lá ou se volta para cá. As coisas mal resolvidas nos perturbam lá em cima. E o Exu vem para mostrar o caminho para a gente. Ó, volta lá para a matéria, que você não vai ter conta de ficar aqui não. E às vezes você já está aqui embaixo, já cansou de ficar aqui embaixo, quer voltar lá para cima. E quem faz o caminho também é o Exu. Se você morre, perde a matéria, perde a energia. Volta para o mundo espiritual. Se você está lá em cima, ganha energia, reencarna, volta para o mundo espiritual. Gente, é muito simples. Eu não sei por que tanto mistério. Por isso, sabiamente, o mentor dessa casa diz: viver a vida e saber se preparar para a morte. Simples, assim. É isso.